E com essa música animada começa mais um podcast diretamente da onde? Dos estúdios especialmente montados da Arquete Odontologia. Esse é o podcast número 8. 8 ou 9? Não sei, eu acho que é o 8. É o 8, né? Ali, a nossa diretora de vídeo já sinalizou que é o número 8. E nós vamos ter um podcast no futuro, um podcast final de ano, né? Mas antes vamos falar aqui, dar um oi aqui para bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para quem não te conhece, doutora Simone, mais conhecida como Simone. Ou Si. Ou Simon. Simon. Olha que fofo, né? Muito legal. E aqui nós temos o doutor Felipe. Bom dia, meu povo, minha pova. Mais conhecido como Pato Branco e o Mundo. Nossa! Mais conhecido como Felipe. Isso aí. Muito bem, gente, muito bem-vindo a esse nosso bate-papo com o nosso café aqui do lado. E hoje nós teremos um assunto muito legal, um assunto que eu diria que é epidêmico hoje na sociedade. Epidêmico. Nós vamos falar de um assunto que acomete muitas pessoas, que dá aquele estalinho aqui nessa articulação chamada ATM. Muitas pessoas têm dores aqui nesta região temporal, né? E nessa região aqui, não sabem bem por quê. Outras pessoas têm dores muito próximas ao ouvido que confunde com dor de ouvido e por aí vai. Nós vamos falar de uma coisa muito importante chamada bruxismo, mas para começar, evidentemente, nós vamos chamar a nossa vinheta. Enquanto nós carregamos as nossas xícaras de café, chamamos a vinheta da odontologia. E aí, enquanto nós estamos... Olha aqui, é tudo ao vivo aqui, gente. Aqui não tem esse negócio de cortes, hein? Não tem. Só no Instagram que a gente corta para o pessoal assistir os melhores momentos. E olha, eu vou dizer já de cara, tá? A gente não vai mais fazer podcast. Não vai mais fazer. Gente, as pessoas estão vendo eu Não, colocar sabe vocês por que no nós nosso não café. vamos fazer mais podcast? Porque vocês não estão se inscrevendo no nosso canal. Não No vão canal mais. da Arquete Odontologia. Gente, se inscreve lá. Se inscreve lá, Fazer inscreve greve no de canal. podcast. Então não vamos lá. Greve. Enquanto o pessoal não se inscrever, né, não mandar comentários. Olha, e aqui, ó. Opa, aqui está o nosso QR Code. Né? Esse QR Code aqui é para falar diretamente com a gente, com as nossas atendentes, com o pessoal que trabalha com a gente, com a nossa equipe fantástica aqui. Ok? Mas vamos direto para o assunto então? Bruxismo. O que tem a ver bruxismo com a palavra bruxismo? Vem de bruxa? Joguei a bomba aí, né? Não vem bruxa. Bruxaria? Bruxaria? Apesar de que o Dia das Bruxas foi agora recentemente, né? Halloween. Não tem Bruxismo vem de briquismo, que é apertamento, apertar, tem a ver com ranger os dentes. Ranger os dentes, Briquismo, né? apertamento. Então quer dizer que a pessoa que tem bruxismo não tem nada a ver, pode ficar tranquila, que não tem nada a ver com poções mágicas. Se tivesse, a gente arrumava um pai de santo. Né? Né? Nada de poções Se mágicas. bem que às vezes uma bruxariazinha boa, né? Boa. Ai, olha, vai bem. É mesmo? Conta pra gente então. Não? Não? Olha, então assim, vamos falar sério agora. Bruxismo é como o Felipe falou aqui agora, aquela parafunção, né? Uma função anormal que nós desempenhamos, que o indivíduo começa a ter como um hábito parafuncional. Isso é um hábito que não está inserido na normalidade da função da mastigação, da fonação, para que o aparelho funcionasse tranquilamente. E a pessoa começa a ranger os seus dentes. Né? E esse rangimento dos dentes, com o tempo, provoca o quê? Desgaste nos dentes. Né? Vocês já pegaram casos de pacientes com um severo desgaste nos dentes? Já. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho bruxismo, não aperto meus dentes, não tenho nada. Daí você vê, a pessoa está com a ponta dos dentes todas desgastadas, tá? Exato. Caninho, E é muito comum. O caninho não está pontiagudo, né? Então, não, e a pessoa começa. E é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos, né? Não é de um dia pro outro, É invisível, né? A pessoa não percebe. Porque daí
vai acontecendo desgaste, a pessoa se acostuma com aquele formato daquele dente e acha que não tem desgaste. Exato. E eu sempre brinco assim, falei, não, os seus dentes estão me contando que você faz apertamento. Exatamente. Eu falo, está assinado. Está assinado. A pessoa fala, não, mas eu não faço. E eu vou lá, quando a gente faz o exame, evidentemente fica fácil para a gente detectar o paciente que tem bruxismo, ou seja, que faz o apertamento. Por quê? Porque ele faz lapidação nos seus dentes. Então, todo aquele que faz bruxismo, o profissional que ou é especialista, ou que tem uma boa noção de oclusão, né, que é o arranjo dos dentes, e que faz um exame de diagnóstico eficiente, ele vai detectar essas facetas de desgastes. E eu falo que... Por que facetas, né? Porque, imagine você... um diamante bruto, tá, como se fosse um dente natural, tirado, e aí você faz a lapidação. Quando você lapida um diamante, ele não fica todo facetado, com inúmeras facetas e tal, e essas facetas, como você vai girando ele, você vai notando que ela vai emitindo uma luz diferente. Nos dentes, para quem faz rangimento, é como se você, todas as noites, você fizesse a lapidação dessa face. Então ela passa a ter uma característica absolutamente diferente de quem mastiga normalmente, ou do dente sem o hábito do rangimento. Então ele é bem típico, né? Vocês já detectaram esse tipo de situação, né? É bem clássico, né? Você consegue definir que aquilo ali é uma lapidação por bruxismo, né? Por apertamento e rangimento dental. Exatamente. Então, partindo desse princípio, e hoje, vamos falar da causa. Por que as pessoas rangem os dentes? Quase que o meu microfone voou. Por que as pessoas rangem os dentes? Porque a nossa vida é tão calma. Tem 2 motivos. Esse aí é um. Né? O primeiro é o emocional e o segundo é mecânico, né? Então, um certo desarranjo nos dentes. Mecânico. Uma mordida, tem alguma coisa que não encaixa bem. Ausência de dente. Então, há ali uma perspectiva de que as pessoas que fazem bruxismo tem um fator mecânico, uma interferência na oclusão dos dentes, isso é, no encaixe dos dentes, alguma pontinha que não está fazendo ali a sua função direitinho. Então, a tendência de ficar, por exemplo, crianças, né? As pessoas perguntam, mas meu filho já faz bruxismo, então, aí já é fisiológico. Fisiológico quer dizer que é da natureza, é natural que elas façam um pouco de rangimento dental, e quando está vindo da dentição decídua, né, de leite, dos dentes de leite, migrando para os dentes permanentes, então a criança faz um pouco desse rangimento. Então há uma causa fisiológica envolvendo o rangimento, mas a maioria é exatamente isso que você ia falar. É o emocional, né? A vida está tão tranquila, né? Então, assim, se a gente pegar um dos principais autores dos problemas de disfunção temporomandibular, que é o nome da doença, é disfunção temporomandibular. E as pessoas normalmente chegam e falam ATM. Eu estou com problema na ATM. Ou eu tenho ATM, né? Não, todo mundo tem ATM. Que é a articulação temporomandibular. Todo mundo tem. Então, eu estou com problema na ATM. Quais são os principais problemas da ATM? Crepitação, faz um estalidozinho. Crepitação é um. Dor. O que é a crepitação? É uma areinha, né? Esses dias até atendi uma paciente, ela falou, parece que eu tenho uma areia aqui no dente, está arranhando ali. Não que seja um problema, é uma falta de lubrificação momentânea. E claro, se for muito frequente, muito alto... É um sinal. Se for muito alto, for sempre, né? É tipo assim, a articulação está dizendo, tem alguma coisa errada. Já começou. Então... E eu acho que evoluindo para isso talvez seja quando você vai fazer aquela abertura de boca para, sei lá, bocejar, por exemplo, você sente aquele track. Isso. Um deslocamento disso. Que é o estalo. Então, a crepitação é o começo da novela aí, né? É quando você está fazendo esse rangimento, não notou o que está fazendo, mas você nota que quando eu abro a boca e fecho a boca, parece que tem uma areiazinha aqui travando, parece que de manhã... É muito comum de manhã, às vezes, quando começa com limitação de abertura. A pessoa vai abrindo assim, vai parecer estar arranhando, está trazendo com dificuldade. Aí vem o estalo, né? Vem o estalo. Quando você vai bocejar, você abre a boca e faz clac, clac.
Nossa, né? Até de manhã, quando a pessoa acorda, é interessante que ela vai abrindo a boca aos poucos, né? Porque o que acontece? A pessoa está dormindo, daí fica sem movimentar, sem lubrificar, sem liberar aquele líquido sinovial lá. Então, se ela abre tudo uma vez, assim, né? Vai abrindo para você já pode até travar, dependendo. Sim, mas aí já é um indicativo que ela fez apertamento. Fez apertamento. Então, quando eu já estou com um pouco de dificuldade para abrir a boca, é um sinal que eu já estou fazendo um certo. Durante a noite, gente, noite é para dormir. Noite é para dar aquela descansada, liberar tudo. Então a gente acaba fazendo o apertamento, essa parafunção durante a noite, por fatores emocionais, né? A gente carrega o nosso copinho aqui, ó, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e você não consegue digerir as questões emocionais, de sentimento, relacionamento, de trabalho, ansiedade, tristeza, mágoa, ressentimento, todas esse conjunto de emoções. E eu estava falando do autor americano chamado Oxon, que ele tem um capítulo especial em que ele fala que os problemas da TM são muito ligados a fatores psicossomáticos, isso é, tudo aquilo que está na emoção, nos nossos sentimentos não solucionados, não resolvidos, ou estão causando uma certa dor, né, moral, uma dor psíquica, isso acaba por fazer com que eu durma mal, que eu me agite, e durante a noite, como eu não resolvi, como eu estou muito estressado, aí eu começo a ranger os dentes. Sabe que, vou contar uma historinha, tá? Há 20 anos atrás, meu Deus, eu tenho 20 anos de formada, né? E na época da minha formatura, eu fui escolhida para fazer... Recém-formada, né, pessoal? Ontem. E eu fui escolhida para fazer um discurso lá na frente do Teatro Guaíra, naquela porra. Que chique! Você não lembra disso? Meu Deus do céu! E pensei, não, tranquilo, eu sempre fui bem sossegada para falar na frente do público e tal, mas não na minha formatura, na frente da minha família, naquele momento tão, né? Tão especial. E aí eu tive trismo. Eu não conseguia abrir minha boca. Eu lembro que eu não conseguia colocar aqui, ó, o meu dedinho mindinho entre os meus dentes, porque travou a minha articulação. Por uma questão emocional. Fisiológica. Dá para explicar perfeitamente isso. Então, assim, e esse é interessante, esse teu exemplo aí, porque dá para explicar bem. O que você fez durante provavelmente uma semana, um mês, você ficou com essa tua responsabilidade, né, na cabeça, montando lá o seu discurso, a sua fala e tal, e que você ia ter que enfrentar um público e naquele momento tão especial e tal. E como todo mundo tem os desafios, as coisas, né? E aí você vai somatizando isso, né? Somatizando isso. Psiquicamente você vai somando essa expectativa e a ansiedade vai aumentando, e à noite aquilo continua ainda trabalhando aqui, você não está liberado, não soltou. O que acontece com o músculo? Começa a fazer halteriofilismo, sabe? O peso que você vai lá, você pega, bíceps, tríceps, bíceps, né? Bíceps, você pega aqui, ó, bíceps aqui, para aumentar o bíceps e tornar ele mais rígido, o que você faz? Você faz isso aqui, ó, né? Então você está contraindo a musculatura do braço aqui e liberando ácido lático aqui. Por isso que às vezes quando você termina de fazer um exercício forçado, você fica com dor. Dor. Aqui é a mesma coisa. Quando você faz o apertamento noturno, você está fazendo haltério, porque esses músculos são elevadores, né? Eles puxam a mandíbula para cima. Então é como se o músculo constantemente estivesse puxando um peso para cima. Então o que aconteceu? No dia lá, você deve ter apertado durante a noite. Horrores. O que aconteceu? O músculo liberou um monte de ácido lático. Aqui, então ele trava, ele perde coordenação. E as fibras musculares acabam como que com excesso de toxinas, né, naquela região, e você tem dificuldade de abrir a boca. E aqui no consultório chega muita gente assim, né? Outra coisa, a dor de cabeça temporal tem o mesmo princípio. Então, assim, presta atenção. Ó, quem tem, por exemplo, dor aqui nessa região aqui, tá? Normalmente as pessoas falam, eu tenho uma dor aqui, assim, ó, nessa região aqui, ó. Então, quem tem dor nessa região aqui, acorda com dor, comecinho da manhã, ou mais pro finalzinho da tarde, começando da noite, é porque ou fez apertamento noturno,
bruxismo, mais comum, ou fez apertamento diurno, ficou apertando os dentes, né? Vontade de matar alguém, tá com raiva de alguém, né? Então todas essas questões psíquicas acabam tendo um viés aí de atacar a musculatura e a articulação. E quando a musculatura começa a fazer assim, aonde que vai? Também no disco articular e tal. Então a gente falou muito das causas, eu acho que em termos de causas, Tá talvez, bem né, explicadinho. os sintomas e tal. Como que a gente soluciona isso? Como que a gente soluciona? Todo mundo deve estar perguntando agora, fala da solução. Né? Fala da solução. A solução, eu digo, normalmente vocês já devem ter pego pacientes que desgastaram os dentes, mas principalmente o canino, né? Mais o canino, porque é o que acaba pegando os movimentos que a pessoa faz O canino é o involuntariamente. primeiro, né, que vai. Depois que desgasta o canino, se a pessoa não cuida, não trata, não vai atrás disso, daí vai desgastando os outros, vai ficando tudo reto. Exatamente. Lapidado, né? O canino é o guia, né? Eu costumo falar que o canino é como se fosse o defensor, né, dos demais dentes. Ele é o guardião. O guardião. Ele é o guardião tanto dos dentes anteriores, né? Então os caninos estão aqui. A posição dos caninos, ela protege os dentes, os 4 dentes superiores e inferiores aqui e protege os posteriores aqui. Tá? Na verdade, esse podcast aqui dá um seminário, né? Dá um seminário, gente. É muita coisa para falar. Até lembrei né? de um outro exemplo. Você também vai se recordar de uma paciente que ela desgaste, perdeu os caninos, começou a desgastar os dentes anteriores. Mas ok, ela tava, né, não queria mexer nisso, mas ela veio com uma dor no molar. Uma dor aguda no molar. Exatamente, dá dor de dente, inclusive. Aí você bruxismo. pensa, nossa, não, vai tratar E dá canal também, né? Pode dar O canal. dela Eu já quase peguei foi. também. O dela quase foi. Só que o caso dela era o quê? Era bruxismo. Mas como assim, né? Ó, fora de posição. Ela fazia dentes, interferência né? no molar. Ela fazia interferência, porque como ela não tinha as pontas dos caninos, já tinha desgastado, o guardião já não estava mais fazendo o papel dele, nos movimentos mastigatórios ou os movimentos que a gente faz involuntários, tocava lá atrás no molar. O dente dela estava com mobilidade e ela tinha uma dor aguda. Tudo por conta da ausência do canino e do bruxismo, né? Lógico. É impressionante o quanto isso é importante, gente. Eu diria que sim. Primeiro, a gente falou aqui no comecinho, assim, bruxismo é epidêmico. Então, por quê? Porque existe, de um modo geral, na sociedade hoje, inúmeras questões emocionais, né? A cobrança é muito grande, todo mundo tem que ser perfeito, a gente fica aí no digital sempre esperando os likes, as coisas, existe uma expectativa muito grande de ser reconhecido socialmente, profissionalmente. Então, todas essas dificuldades ainda não encontraram no emocional algo que pudesse suavizar tudo isso. Então, as pessoas estão carregando muito peso nos ombros e isso é um determinante muito grande para problemas Então, é epidêmico. A partir da emoção, do sentimento, ele é epidêmico, né? O Watson lá diz psicossomático por conta disso mesmo, né? E aí acaba por esse bruxismo. Eu tenho 25 anos de formado de especialidade, é que eu parei, eu combinei comigo mesmo, vou falar até 25 anos. 25 anos é um número bonito. Para que, né? 25 anos de especialidade em disfunção crânio-mandibular? Não, 25. E às vezes também quando as pessoas apertam demais, né, que a gente tinha falado antes, pode dar até problema de canal. Sim. Por quê? Porque o dente tem a sensibilidade por um feixe vasculo nervoso que entra pela pontinha da raiz. Então, às vezes a pessoa aperta tanto os dentes, aperta tanto aquele dente maceta, aquele dente lá, que vai pressionando a entradinha do feixe vascular nervoso. Rompe lá, né? Rompe, faz uma isquemia. Isquemia, até por inflamação e tal, nos ligamentos ali. Faz uma isquemia ali, daí... E o dente normalmente tem cara, não tem nada, né? É super, assim, é difícil de diagnosticar, mas é importante esse diagnóstico. Não tem cara, não tem nada, e às vezes ele
necrose, até a pessoa incha o rosto porque apertou tanto o dente que fez com que o dente necrosasse. Daí não tem jeito, tem que tratar o canal. E é um caso que acontece... Vocês querem um cafezinho? Acontece bastante. Parece que não é comum, mas acontece bastante. Acontece bastante isso, Sim, viu? Então, sim. olha só que interessante isso, né? Então, pode acontecer isso. E o importante é, quando nós estamos falando do canino, a função do canino de proteção da arcada é muito importante. Como é que a gente consegue enxergar que o paciente faz tempo que faz bruxismo, né? Por conta essa garrafa ela passeia para cá. É como se ela passeasse. Aqui. A pessoa aqui, vamos fechar a garrafa. Primeiro que a gente faz. Então, quando a pessoa está fazendo bruxismo há muito tempo, o canino começa a desgastar, começa a comprometer os dentes posteriores, por isso que é fácil essa análise da lapidação dos dentes. Começa a dar congestionamento muscular, dor. Algumas pessoas até que têm sintomas estalo, no ouvido. Dor de por ouvido. exemplo, deixam de escutar temporariamente em um ouvido. Eu, inclusive, já tive esse problema. Eu estava apertando tantos dentes, não estava usando a placa direito, né? E daí fiquei sem escutar no ouvido. Ficava batendo assim, não escutava praticamente nada. Foi só voltar a usar a placa aqui. E por quê? Porque como o canino está desgastado, você... né? Olha o sorriso, né? Agora tem essa placa, mas assim, quando o canino está desgastado, o longo eixo dele começa a comprimir essa articulação do lado oposto, ou desse lado aqui, é sempre ao contrário, né? E aí essa compressão comprime a parede aqui próximo ao ouvido, né? Então muitos pacientes nossos vêm de otorrino, por dores de ouvido, sensação de entupimento no ouvido, audição, então tem uma série de sintomas que vêm também do ouvido. As histórias são muito semelhantes, né? Porque muitas vezes os pacientes, eles já passaram por outros médicos. Neurologista, eu já recebi muito caso de neurologista por causa das dores de cabeça aqui, ó. Exato, porque até de repente a pessoa se ligar que é o dente. Né? É difícil. O estalo, né? O zumbido no ouvido. Zumbido é complicado, gente. Zumbido é complicado, tá? Zumbido tem inúmeras causas, mas assim, de um modo geral, esses sintomas, assim, eles são muito ligados à perda da estrutura do canino. E tem pessoas que têm um estalo tão grande que fica até desconfortável. Você fala assim, gente, eu tô comendo, as pessoas ficam reparando que tá estalando meus dentes. Vamos falar da solução, né? A gente já falou que ia falar, a gente voltou. Tá? Vamos passar um filminho? A gente vai mostrar um filminho, assim, resolvendo o caso do canino, especialmente, tá? Então, como é que a gente resolve o caso do canino, né? Porque a pessoa lá já está assim pensando, meu Deus, já foi no espelho, assistiu o podcast aqui, já fez um pause, um pause no vídeo, né? E foi lá pegar o espelho ou com o celular hoje em dia, né? Dá para olhar para ver se tem a ponta do canino. Já está desesperado. Como é que eu resolvo a ponta do canino? Aqui na clínica a gente resolve a ponta do canino com uma técnica, né, de reconstrução em porcelana. Eu acho que a gente tem um filme aí, acho que já dá para ir colocando, que a gente vai colocar a ponta vai restaurar a ponta vai trazer essa ponta de novo. E isso é feito com uma técnica de lente de contato de porcelana. Tá? É a mesma lente de contato. Gente, fica muito natural, mas muito natural. E as pessoas podem pensar, mas precisa mesmo de lente de contato? Mas nesse caso aí, a lente de contato, ela não é nem só estética, ela é funcional. Né? A estética, ela vem no pacote. Ela é absolutamente funcional. Absolutamente funcional. Aí está aparecendo um vídeo, ó, que vocês estão vendo aí, que está montado no articulador semiajustável, que está reproduzindo os movimentos do dente, os movimentos da boca, né, da oclusão. E aí nós estamos fazendo as análises, todas as análises são feitas através do escaneamento e depois isso vai para um software que tem os articuladores semi-ajustáveis. Aí a gente está vendo colorido todo o processo de análise que a gente faz, claro que está bem acelerado aí para vocês verem. Aí a gente começa a fazer os movimentos de lateralidade, esquerda, direita, lá, está testando, olha, nós estamos fazendo um movimento lateral para ver se tem interferência posterior, igual aquela que você falou do molar lá atrás, às vezes o molar lá atrás, como é que eu enxergo isso? Em 3D para a gente fica muito fácil, então o nosso exame em 3D
possibilita que a gente consiga enxergar os problemas de interferência no caminhar do dente, na excursão dos dentes que a gente chama, lá, o movimento de canino. Note como o canino desse paciente é extremamente baixo, extremamente baixo. Então ele tinha sintomas, ele quebrava os dentes anteriores, ele tinha problema de quebrar o lateral, né, por falta de volume, de tamanho, né, nos caninos dele. O que a gente faz? A gente faz essa análise aí, analisa todo o processo com bastante calma e com bastante cuidado para ter um diagnóstico bem certinho e desenha as novas facetas. Ele estava fazendo guia no lateral. Estava fazendo guia no lateral, imagina, exatamente. O lateral é tão ele tinha interferência ele não aguenta, lateral, não suporta e de um lado ele tinha interferência em pré-molar também, ele tinha interferência tanto anterior como posterior. Aí a gente desenha as facetas e faz o mesmo teste virtual. E aí a gente vai ver, olha lá, já levantou a mordida já, tá? Então ele já desocluiu a mordida, ele já não tem mais o toque posterior, não tem o toque anterior, então ele passa a ter uma função reabilitada a partir da reconstrução, e isso tudo no digital. Aí, para ter certeza, o que a gente faz? A gente pega um modelo, imprime um modelo desse aí, tá? Imprime um modelo em 3D, aí a gente vai fazer o mock-up, que é assim, o paciente volta, porque ele tem que ter certeza que isso vai dar certo, né, gente? A gente não vai fazer um trabalho desse sem um diagnóstico, um planejamento que seja seguro para o paciente. Então, a gente traz com uma resina, coloca na boca do paciente uma muralha e ele vai ficar com aquele canino ali simulado, né, antes da gente mexer. Coloca lá, ele vai fazer ao vivo e a cores, os movimentos que foram feitos virtuais, agora ao vivo e a cores, né? E aí a gente nota o conforto, vê o tamanho, vê se ficou estético, tudo antes de mexer. Então, a segurança desse trabalho é maravilhoso e é uma solução, assim, eu acho estupenda, porque eu já vi pacientes em estado grave, mais grave, de trismo, né? Que é isso que você falou, de travamento aqui, de dores articulares, de dores constantes na cabeça. Você só instala essas peças e o paciente, às vezes, nem placa precisa, né? Na maioria dos casos, a gente indica a placa até por questão de não continuar fazendo bruxismo à noite, no noturno, que ele é noturno, né? Melhor, Enfim, de segurança. então, para evitar o apertamento noturno, acaba por segurança, sim. Mas, em termos de solução de casos, fica super bem feito dessa forma ali, né? Então, a gente consegue reabilitar o paciente muito bem. Tem uma forma simples, né? Uma forma... Rápida. E outra coisa importante, isso, conservador, né? Porque se vocês notarem ali, a gente às vezes nem desgasta o dente. Porque nós precisamos de volume. Então a pessoa fala, mas eu vou ter que desgastar meu dente para colocar uma lente. Não. Em boa parte dos casos não precisa, na maioria dos casos, porque está exatamente ao contrário, nós precisamos colocar mais volume. E às vezes a gente harmoniza, traz melhores essas condições, então é um trabalho muito conservador. Né? Então vale a pena realmente fazer esse tipo de trabalho positivo. Antigamente era difícil porque tinha que desgastar mais, hoje não precisa mais. Hoje com um simples toque ali para tirar alguma coisinha, uma convexidade, alguma coisa, você já soluciona e dá um ok ali. Em alguns casos precisa fazer reabilitação, né? Sim, exatamente. Você não consegue, não são todos, eu acho que a gente está falando de saúde, de biologia, todos os casos não são iguais, né? As situações não são iguais, então tem situações em que precisa reabilitar o paciente, fazer, além do canino, os demais dentes, né? Alguns outros dentes. Né? Alguns até para ficar mais estético, harmônico, né? Legal fazer o dentes do lado ali para ficar Mas mais, aí entra o planejamento, padrão, né? Entra o planejamento, O planejamento que você estava mostrando a necessidade de cada pessoa, né? Sim. E uma outra solução que tem seria essa plaquinha aqui, ó. Essa aqui, que é a placa interdental. Vou mostrar aqui para você. Que a gente não vive sem. Aqui as pessoas usam essa placa. É uma placa. Aqui ela pode ser superior como inferior. Aqui vocês têm uma inferior. Tá? Vou aproveitar a camisa preta do Felipe ali para servir de fundo. Né?
placa inferior. Ela é rígida, não pode ser flexível. Uma resina dura, né? Um acrílico, uma resina. É uma resina. Aqui na clínica a gente faz isso tudo com uma impressão 3D, então é escaneado, não precisa fazer aquelas moldagens. Um nível de precisão bem alto. Alto, o desenho sai muito perfeito, a gente tem guias anteriores que reproduzem já o desenho. E essa placa, ela é fantástica. Não quero fazer guia por enquanto, eu não quero fazer as porcelanas. Faz a placa. A placa já vai resolver bastante, ela descomprime a articulação, libera a musculatura, já evita o apertamento e já evita o desgaste. Então a placa... E as pessoas perguntam às vezes, mas eu tenho uma plaquinha lá que foi feita para de clareamento e tal. A placa do clareamento serve para isso? Não. A placa do clareamento não serve. Porque olha só, essa placa aqui é dura, rígida, a do clareamento ela dobra. Então a placa do clareamento, se você for usar para tentar corrigir algum apertamento, bruxismo, ela vai piorar. Estimular o apertamento. Vai estimular. Eu sempre uso esse exemplo assim, pessoal, por que a placa mole, a placa rígida e a mole são diferentes? Porque a placa rígida é como uma bolinha de bilhar, tá? Pega a bolinha de bilhar, aquela sinuca, né? E põe na mão aqui. E pega uma bolinha de tênis, põe na outra mão. Qual que você vai ficar apertando assim? Você está conversando com alguém, você vai ficar aqui assim, a rígida você aperta? Não aperta, a outra você aperta. Então, por isso que a placa rígida ela é importante, porque ela não estimula, né? Por que você fica mascando chicletes? Ela faz com que você desencoste seus dentes. Exato. Né? Os dentes não ficam encostados e dá um espaçozinho ali para... Por que você, por exemplo, mastiga chicletes e não fica mastigando bala, a não ser que esteja com muita fome? Né? Pega uma bala de hortelã, por exemplo, né? Ela vai ficar ali na boca, você não vai ficar... Só que ela é dura, né? É dura, tá? Então você não fica mastigando, mas se você quiser, você mastiga, mas assim, você não fica mastigando. E o chiclete você fica constantemente, porque ele estimula. E a placa mole, ela tem essa... Mas eu acho que uma coisa importante que você falou ali, eu vou repetir só para as pessoas entenderem, que é assim, em várias situações realmente é necessária a reabilitação ou a lente de contato, mas se você não quer fazer, tem a solução da placa. Não quero, não posso, não estou confortável com esse com essa solução. Faz a placa. Faz a placa. Mas e aqui cuida. na clínica a gente faz a placa já naquele articulador virtual que vocês viram. Então a precisão tem muito assunto para falar disso. Então nós vamos voltar num outro programa. Vamos. Porque agora nós vamos chamar a vinheta. Do quê? A vinheta da prosa. É a da prosa agora. A do café hoje não, a gente já tomou muito café. Agora não dá, vamos chamar a vinheta da prosa, porque eu vou fazer uma pergunta importantíssima. Vamos tomar café. Estamos de volta agora para fazer uma pergunta muito importante. Você vai fazer aquela pergunta? Sim, vou fazer aquela pergunta. Porque nós estamos hoje, para quem está assistindo no futuro, a gente não vai saber, mas para quem está aí no final do ano assistindo o nosso podcast, nesse final de 2023, eu vou começar perguntando para a doutora Simone. Não. O que você espera de 2024? Uma pergunta simples. Simples, né? Olha, eu espero que ele chegue mais leve. Pode ser só isso por enquanto? Por enquanto eu só espero o que seria leveza. mais leve, assim, digamos? 2023 foi um ano, está sendo um ano difícil, né? Eu sinto um ano sombrio, na questão emocional, principalmente. Eu acho que está meio confuso, a atmosfera está meio pesada, né? Um ano difícil, eu achei. Seja para nós, vamos falar aqui da nossa região. Acho que muita chuva, e não só isso também, né? Existem muitas tensões, muitas tensões, sabe? Então, tivemos muita chuva, tivemos outros acontecimentos, muitas tristezas e muitas dificuldades. Então, acho que foi, no geral, um ano pesado. Um ano bom, de muito aprendizado. Hoje até eu falei antes, acho que foi um ano em que, para mim, pelo menos o que eu mais aprendi foi a desenvolver a minha resiliência. Então, por isso, eu gostaria que 2024 fosse um pouquinho mais leve.
Mas daí você não vai exercitar mais a sua resiliência. Não, mas sempre vai ter jeito de exercitar a resiliência. Você quer né? uma zona de conforto? Não. Não, opa. Não. Zona de conforto vamos faz a gente ficar essa muito pessoa. paradinho, faz a gente ficar muito no lugar. Eu não quero ficar no lugar, eu quero crescer. Mas, pelo menos, dá de repente uma trégua entre um acontecimento e outro, pra gente respirar, tomar um fôlego. Porque esse ano eu tô muito atropelado, né? Exato. Aí entra nessa prosa, Dr. Felipe, e fala pra gente Fala, o Felipe, que me você deixa aqui um espera pouco. de 2024, qual a sua ansiedade. Não, ansiedade é uma palavra Ansiedade estranha, não né? tem, eu Qual sou a uma pessoa muito calma. seu sonho? Você tem um sonho para 2024? Ou Não, que siga assim dessa o forma? Sonho, que siga dessa forma. E o sonho é o dia de hoje, né? Então, Uhum. Nossa! Vamos viver um dia de cada vez. Né? Nossa, Felipe! Sem ficar pensando demais no futuro, porque quem fica pensando no futuro não vive o presente. Meu Deus! É muito Filosófico. muito filosófico. demais, gente. Né? Vamos começar a escrever um livro de filosofia. Para consultas psicológicas e E filosóficas, filosóficas, né? ligue e mande mensagem Né? para Quem perdeu aquele programa sobre tratamento de canal, que ele você fala não da olha. polpa, quando a polpa começa a entrar em depressão, naquela tristeza, sofrência, né? Então que 2024 seja um ano mais tranquilo, mas que siga nessa mesma Exatamente. toada, né? Mas aonde que começam as agitações? Eu acho que começa dentro da gente mesmo, né, gente? Eu lembro de uma frase uma vez que é sobre a leveza, né, de ser leve, né? E que a leveza, ela não está no fato da dependência do que está acontecendo do lado de fora. A leveza está no fato da dependência íntima de cada um de nós. Ele acabou de dizer que a turbulenta aqui sou eu, tá? Exatamente. E o resto do mundo, inclusive essa pessoa que vos fala, né? Porque é natural que todos nós tenhamos uma agitação íntima. Então, o mais importante talvez seja que nós façamos essa leitura, e aí vem aquele conselho, né, do autoconhecimento, de conhecer a si próprio, de vigiar seus pensamentos, fazer umas conexões, melhorar a sua frequência de pensamento, suas atitudes, etc e tal. Então, essa leveza acaba sendo um produto íntimo de cada um de nós, né? Então, às vezes o mundo está agitado do lado de fora, mas o nosso mundo íntimo também está extremamente agitado. Então, eu acho que quando nós começamos a fazer essa leitura íntima, a gente começa a mudar o mundo a partir de onde? De nós mesmos. Então, tudo começa aqui. Inclusive, o amor começa aqui. Quando eu me amo, eu consigo amar a todos que estão em volta. Então, acho que 2024 fica essa mensagem, né? Que olhemos mais para o nosso mundo íntimo, que a gente olhe mais para as coisas que realmente a gente precisa. Esse peso que às vezes a gente arrasta, que você falou, que todos nós falamos, é um peso que muitas vezes é da nossa emoção íntima. Acho que quando nós vamos limpando um pouco aquilo que nós realmente precisamos e tiramos aquilo que a gente está carregando a mais, essas expectativas, porque o que é viver, né? Viver é ter qualidade, é poder respirar com calma, é poder compartilhar, ter amigos, não só virtuais, mas presenciais, poder curtir um pôr do sol, quantos abraços, visitar um amigo. A gente não está fazendo muito isso, né? Então, acho que tornemos a nossa vida mais leve em 2024 a partir de nós mesmos. E isso que eu tinha a dizer. É isso aí, pessoal. E assim fica encerrado o nosso... Por que terminou filosoficamente? Porque quem tem problema de ATM tem que começar a se entender, gente, se tornar mais leve. Que aí até os problemas da ATM vão sumindo. Inclusive. Porque, inclusive, é isso. Eu não vou ter paciente. Então, deixa pra lá. Então, ok, muito obrigado. Um beijo a todos. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.